Muito bem, hoje nós queremos refletir sobre o Evangelho do domingo de Pentecostes. Se encontra em São João, no capítulo 20, dos versículos 19 ao 23. Deixo essa leitura para vocês, mas gostaria de começar explicando um pouco o contexto. Os discípulos estão reunidos no cenáculo. Jesus, ele morreu na sexta-feira. E esse é o primeiro dia da semana, que corresponde ao nosso domingo. Seria o terceiro dia, né, da morte do Senhor. Né? E era já ao anoitecer, os discípulos estavam reunidos lá no cenáculo em oração e eles tinham muito medo. Né? Também convém explicar que nós estamos celebrando a festa de Pentecostes. Ou seja, o evento de Pentecostes aconteceu 50 dias depois deste evento que nós estamos lendo agora no Evangelho. Né? Mas como os Evangelhos não falam sobre a vinda do Espírito Santo, né, nós refletimos um Evangelho que vai tratar sobre a vinda do Espírito Santo, mas que Jesus falou sobre ele no momento em que ele ressuscitou. Então, nós não estamos no dia de Pentecostes aqui no Evangelho. Né? A leitura sobre o dia mesmo de Pentecostes nós vemos nos Atos dos Apóstolos, que na leitura da missa vai corresponder à primeira leitura. Então nós estamos 50 dias antes. E 3 dias depois da morte de Jesus. Os discípulos ainda não tinham se encontrado com Jesus. Né? Eles tinham, sim, recebido o testemunho das mulheres, que elas, sim, foram de manhã cedinho no túmulo e o encontraram vazio. E depois Jesus apareceu para elas no caminho. Elas foram, disseram isso para os discípulos, mas eles não acreditavam. Então, eles continuavam nas trevas do seu coração. O Evangelho fala que, à tarde daquele mesmo dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas onde se achavam os discípulos, por medo dos judeus, Jesus veio. Então, aqui tem alguns símbolos. Diz que à tarde daquele mesmo dia. Era a tarde. Mas também quer simbolizar que o coração dos discípulos estava perdendo a esperança. Estava atardecendo. A sua fé estava atardecendo, estava anoitecendo, estava caminhando para as trevas. Também diz que estavam fechadas as portas por medo dos judeus. Mas também há outro símbolo. As portas do seu coração já estavam fechadas. As mulheres já tinham testemunhado que Jesus tinha ressuscitado. Elas tinham visto o Senhor, mas eles não acreditaram. As portas do seu coração estavam fechadas. Eles já não tinham fé. Eles não acreditavam que seria possível que Jesus pudesse ressuscitar. Mas mesmo nessas circunstâncias, Jesus teve misericórdia deles e se apareceu a eles e se apresenta. E quando chega, diz para eles: a paz esteja convosco. E dizendo isso, mostrou as mãos e o lado. Por quê? Jesus queria garantir que eles soubessem que era ele. O corpo glorioso, ele já não precisava ostentar as chagas, porque era glorioso, era perfeito. Contudo, Jesus queria demonstrar que era ele mesmo. E então, nesse momento, depois de dar-lhes a paz, ainda que os discípulos ficaram cheios de alegria, Jesus novamente lhes diz, como o Pai me enviou, também eu vos envio, e sopra sobre eles o Espírito Santo. Então, eles receberam o Espírito Santo no mesmo dia da ressurreição. Olha só que interessante, né? Mas, então, se eles receberam o Espírito Santo, como é possível que eles continuaram trancados no cenáculo nos próximos 50 dias? Porque o evento de Pentecostes que nós estamos celebrando hoje acontece 50 dias depois. Acontece que o Espírito Santo, ele vem realizar em nossos corações missões específicas. Nesse momento que Jesus sopra sobre eles o Espírito Santo, ele quer dar para os discípulos uma missão específica, o perdão dos pecados. Diz o Evangelho: recebei o Espírito Santo.
aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. Aqueles aos quais retiverdes, ser-lhes-ão retidos. Jesus concede o poder de perdoar os pecados aos discípulos. Então, ainda que eles não estão com as disposições para exercer isso, eles já percebem a importância que é estar livre dos pecados. E como Jesus, sendo Deus, lhes concede esse grande atributo, o perdão dos pecados. Que sentimentos esse evangelho nos suscita? Bom, essa é uma pergunta muito pessoal, então não existe uma resposta perfeita sobre isso. Eu vou fazer alguns comentários sobre sentimentos que esse evangelho me suscitaram em mim. Então, ao ler que Jesus entra onde os discípulos estavam e ao ver que Jesus entra, inclusive, quando eles estavam com as portas do seu coração fechadas, né, me suscita muita esperança. Quantas vezes nós podemos estar com o nosso coração fechados pela dúvida? O mundo nos pode suscitar muitas dúvidas. O pecado nos pode suscitar muitas dúvidas. As nossas falhas, as nossas limitações de caráter, os nossos repetidos fracassos nos podem fechar o nosso coração. E nós não acreditamos mais em Deus, ou pelo menos não acreditamos mais que Deus se interesse por nós. E ver que Jesus vai ao encontro desses discípulos que se sentem fracassados, que vai ao encontro de Pedro, que o negou. Pedro ainda não tinha tido oportunidade de pedir perdão a Jesus por ter lhe negado 3 vezes. Inclusive quando Jesus lhe tinha profetizado que isso ia acontecer. Então esse evangelho começa me suscitando muita esperança, também muita serenidade, muita paz, porque o próprio Jesus diz, a paz esteja convosco. Ele veio trazer a paz. Não essa paz que é ausência de guerra, essa paz interior que é o resultado do encontro da razão de ser da minha vida neste mundo e do encontro com Ele, que caminha junto comigo na realização dessa missão. Suscita também sentimentos de serenidade. Eu não preciso ter todas as respostas. Os discípulos nesse momento não tinham todas as respostas. Talvez não tinham quase nenhuma resposta. Tinham muito mais dúvidas do que respostas. Mas Jesus estava ali com eles. E isso lhes suscitou uma serenidade. A mesma serenidade que me parece chegar ao meu coração enquanto eu leio esse evangelho. E esse sentimento de companhia. Jesus que está comigo. Ele vem para estar com os discípulos naquela tarde. Eu sinto que ao ler esse evangelho, Jesus também quer estar comigo, quer me acompanhar, quer estar na minha missão, na minha vida. Ele quer dar um sentido a tudo aquilo que eu faço e, inclusive, aquilo que eu sou. Então, esse sentimento da companhia, Jesus está me acompanhando. Quais mensagens Jesus pode estar querendo me transmitir através desse evangelho? Também é uma pergunta muito pessoal, muito íntima, porque o Espírito Santo vai ir suscitando em cada um de vocês as respostas. Eu vou comentar aqui algumas respostas que me vieram ao meu coração. Em primeiro lugar, saber que nós não estamos sozinhos na realização da missão. Quando Deus nos coloca no mundo, Ele nos quer acompanhar. Jesus, Ele quer acompanhar os discípulos. Ele quer me acompanhar ao longo da minha vida. Então, no meu apostolado, na minha missão de vida, no meu estado de vida, se eu estou estudando, se eu estou trabalhando, se eu estou namorando, se eu sou casado, se eu tenho filhos, seja lá qual for o meu estado de vida, Jesus, Ele me acompanha. Em segundo lugar, a certeza da presença do Espírito Santo. Essa companhia não é uma companhia só moral. Eu acho que Jesus está aqui. Ele realmente está dentro do meu coração pelo batismo. O Espírito Santo habita em mim. Onde está o Espírito Santo estão
as outras duas pessoas da Santíssima Trindade, também o Pai e o Filho. Eu sinto, eu percebo que Ele está aqui, às vezes sim, às vezes não, mas a fé me dá a certeza, o Espírito Santo está comigo. E em terceiro lugar, essa palavra que Jesus diz aos discípulos, né? Aqueles a quem vocês perdoarem os pecados serão perdoados, aqueles a quem vocês retiverem serão retidos. Quer dizer, os pecados são um grande obstáculo para a vida espiritual. E nós, por nossas próprias forças, não podemos vencer o pecado. Mas Ele veio para perdoar os pecados. E Ele ainda veio trazer uns instrumentos, através da igreja, os sacerdotes. São os instrumentos do perdão de Deus para nós, que nos dão a certeza. Uma vez que eu sou perdoado por um sacerdote na confissão, eu tenho certeza absoluta que Deus me perdoou. Então, essa mensagem, buscar o perdão dos meus pecados, examinar a minha consciência, me arrepender, buscar o sacerdote e pedir perdão por esses pecados. Que Deus os abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.